Hoje eu vim falar sobre os yamas, os preceitos éticos, os votos do yoga e como funcionam no dia a dia, na vida. Por isso esse vídeo também em tons de cinza, para falar de um dia onde as coisas não estão bem, onde tem um aperto no peito e as mágoas estão passando agora junto com essa chuva que começou com muitas trovoadas, uma tempestade, e agora está como uma chuva mansa, lavando, levando aquilo que precisa seguir seu fluxo. E é muito importante a gente parar nesses momentos e ouvir o nosso coração, ouvir esse sentimento de dukkha, de aperto no peito. Esse é o termo em sânscrito para quando a gente tem ações que são a partir de kleshas, a partir de obstáculos. As nossas ações elas são obscurecidas por ignorância. Ignorância sobre a nossa real natureza e a gente acaba agindo de forma inadequada. Sendo movido pelo ego. O ego é o nosso falso eu, digamos assim, a nossa identidade, é como se fossem as nossas máscaras no mundo, a nossa identidade no mundo, não é a nossa real natureza, mas é como a gente se percebe no mundo. Então a gente tem uma identidade, a gente tem gostos, a gente tem aversões, a gente tem expectativas que naturalmente vão ser frustradas, porque tudo na vida tem ciclos e fluxos. Então é por isso que isso em algum momento vai gerar dukkha, vai gerar aperto. Seja porque de alguma forma as nossas identidades elas são colocadas em xeque, a gente não talvez reconhecido como a gente gostaria, alguma ação que a gente fez não tem o efeito que a gente gostaria, enfim. Quando a nossa identidade ela é colocada em xeque, a gente pode ter esse aperto. E quando a gente é movido por ações que vêm do ego, que vêm pela essa busca de gosto só das coisas que eu gosto, e quando a gente se frustra, né, quando elas não acontecem, a gente fica mal, ou pela aversão, eu quero evitar aquilo que eu não gosto no mundo, mas isso é impossível, porque o mundo ele tem o seu próprio desenvolvimento, né? E nem sempre a gente vai poder evitar as coisas que a gente não gosta, então a gente precisa aprender com elas. Ou por medos, então o medo de perder coisas que eu tenho, ou o medo da morte, a morte das nossas identidades, a morte de relacionamentos, vários aspectos. Então esses são os 5 kleshas, tudo vem à base da ignorância, e a gente então age a partir daquilo que não é a nossa real natureza, e sim o nosso ego. E o nosso ego ele vai ter gostos, aversões e medos. Então é isso que é a base do sofrimento humano. E quando a gente realiza ações movidas pelos kleshas, vem essa sensação de aperto no peito, e é um momento de como que a gente age com yoga, na busca do autoconhecimento de Swadhyaya. A gente aproveita esses momentos para meditar, para olhar para dentro. Ao invés de tentar passar e tornar a situação colorida rapidamente, a gente assume que é um dia cinza e a gente olha para dentro e tenta buscar quais são os kleshas que estão predominando. Isso vem a partir do meu ego, da aversão, do medo. O que está dominando esse cenário cinza? E as ações que eu tomei a partir dessa ignorância, desses kleshas, elas feriram quais yamas nos meus relacionamentos? Então são 5 yamas básicos, que são preceitos de coisas que a gente deve evitar. Quando a gente age sem evitar esses yamas, quando a gente não refreia as nossas ações que são impulsionadas por esses yamas, que são a
não violência, então quando a gente age de forma violenta, ou com a gente, ou com os outros, ou a gente apoia ações que de alguma forma podem gerar danos a outras pessoas, então a gente fere a hinsa, que é a não violência. Ou quando a gente age com falta de integridade, a gente fere a verdade, a integridade. Então, se eu estou fazendo ações que não são aquilo que eu realmente acredito, mas eu estou sendo levado pela normose, ou para tentar agradar os outros, para tentar ganhar mais likes, novos seguidores, seja qual for a motivação que te leve a ferir a sua integridade, vai gerar esse aperto. Seja porque eu tô ferindo asteia, eu tô cobiçando coisas que não são minhas, ou eu tô surfando na onda de outra pessoa que não é a minha, não é aquilo que eu devo ter. Então, de certa forma, eu estou roubando algo. Ou eu estou ferindo brahmacharya, que é usar a minha energia vital de uma forma displicente, gastando a minha energia vital com luxúria, com enfim, usando os sentidos de uma forma mais irrefreada, seja me intoxicando meu corpo com substâncias, ou sei lá, me bebendo, ou qualquer coisa que, né, seja indulgente em relação à minha saúde, para ter mais prazeres, e isso vai reduzir minha energia vital. Essas coisas não são morais, viu, gente? Não é uma questão moral, é uma questão de que quando você faz, você vai ter o fruto da sua ação. E o fruto vai ser, de alguma forma, você vai sentir essa sensação de restrição, de aperto no peito, de vazio, de tristeza, de melancolia ou de ansiedade. Ele vai ter um efeito rebote na sua mente. Então não é uma questão moral, é uma questão da gente aproveitar para observar o que está acontecendo. Então, tem esses 4, e o último dos yamas é o aparigraha, onde eu estou apegada a alguma situação, a alguma pessoa, e eu não consigo deixar fluir algo que precisa seguir com as águas e eu não consigo soltar. Então todas essas coisas vão gerar restrições. Então no dia de hoje eu tô fiz as minhas práticas e agora eu já tô nessa chuva um pouco mais mansa, já passou aquele momento de profundidade do meu escorpião, que foi lá nas sombras para buscar o que estava acontecendo. E enfim, eu fiz a minha prática primeiro no tapetinho para liberar as tensões no corpo, porque quando a sua mente ela fica nublada, ela fica obscurecida, cheia de pensamentos negativos, isso gera perturbação na sua respiração, que vai gerar perturbação na sua vitalidade, na sua energia vital, vai dar uma queda energética. Quando dá o bode, eu fico assim super fechada, borocochô, eu fico irritada, enfim, vem a onda baixa. Então, no tapetinho, você consegue tirar as tensões do corpo, melhorar a sua respiração, que vai melhorar a sua energia vital e vai trazer um brilho para sua mente para conseguir meditar, refletir sobre a situação. E aí encontrar o que foi que eu fiz, de que forma a minha ação ela foi movida pelos kleshas e ela feriu de alguma forma os yamas. O que me levou a isso? Por que eu fiz isso? E aí no meu caso eu fui vendo que era por uma questão de ego, para tentar agradar as outras pessoas, para tentar fazer o que era esperado, mas ainda que aquilo fosse contra aquilo que eu realmente acredito, as minhas verdades, a minha ética mais profunda. Então eu entrei na normose para atender algo, digamos assim, para agradar. Só que depois da ação, aquilo para as pessoas envolvidas foi super legal, acharam ótimo. Eu me senti ferindo completamente os meus valores mais profundos, eu me senti fechada, não teve... Quando você faz uma situação que é a favor dos yamas, você sente expansão, abertura no coração, você sente um bem-estar, sukha. E quando isso não acontece, é isso que eu estou vivendo nesse momento. E aí,
Qual o processo do yoga? Mergulhe, medite, e ao invés de se culpar pela situação, que não adianta nada, ou se vitimizar também não adianta, não vai te ajudar a evoluir, tenta fazer uma prática, primeiro sair desse humor, e aí olhar com mais clareza e olhar os seus padrões, o que te levou a isso, para que você possa aprender e evoluir, para não cair tão facilmente nessa mesma situação, tentar remediar o que você fez, se for o caso. No meu caso não é, no meu caso é para olhar esses padrões, aprender e não cair de novo. Então, vim falar um pouquinho sobre os yamas num dia cinza, não instagramável.